Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia, tá começando o Paracatu Rural. Bom dia para você que está no campo ou na cidade, para você que acompanha o programa pela internet, para você que está descansando, trabalhando. Bom dia. Bom dia também para o Célio Roberto. Gente, no programa de ontem, você ouviu a primeira parte da entrevista com o engenheiro agrônomo Francésio Batista. Ele é gerente técnico de grãos da Altec Crop Science, a respeito da importância de se realizar um bom manejo fisiológico na cultura do milho. Ele afirma que o passo inicial é estimular o enraizamento com o auxílio de soluções biotecnológicas. Muitas vezes não está mais chovendo no final do ciclo, então uma raiz mais profunda vai favorecer a absorção de água e nutrientes. Dessa maneira, a planta vai sentir menos os efeitos da falta de chuva, minimizando possíveis perdas, disse ele. Entre 4 e 6 folhas, momento em que o potencial produtivo é estabelecido e a espiga começa a se formar, é importante promover a divisão e a diferenciação celular. Já no pré-pendoamento, fase que define o tamanho da espiga do milho, a aplicação contribui com o crescimento, auxiliando a planta a atingir o seu potencial produtivo. Outro fator relevante é o diâmetro do colmo. Segundo Francésio, além das folhas, o colmo é o lugar onde a planta mais acumula reserva. E a quantidade de reserva pode contribuir de 30% a 40% no enchimento do grão. No final, isso proporciona um número maior de grãos cheios, ou seja, maior peso de grão e, consequentemente, produtividade. Eu perguntei ao Francésio em quanto tempo ou safras o produtor pode sentir diferença de produtividade ao sempre realizar um bom manejo fisiológico. Ele vai sentir o resultado na mesma safra, entendeu? Os ativos que se utilizam, né, buscando melhorar esses atributos fisiológicos da cultura do milho, eles são ativos que têm eficiência, vamos falar assim, imediata, né? Diferente muitas vezes de quando você está buscando, por exemplo, um controle de determinadas doenças, de determinados nematóides que tem no solo, que você realmente precisa muitas vezes de anos, ou de um perfil de fertilidade do solo, que você precisa de anos para você conseguir chegar num patamar adequado. Quando eu estou falando realmente desse manejo fisiológico aí, que são aplicações que nós vamos fazer no tratamento de semente e também via foliar, o produtor, sem sombra de dúvidas, dentro da própria safra, ele já consegue observar e mensurar esses ganhos em produtividade. Francésio, quais principais prejuízos causados se não houver um bom manejo fisiológico? É bem interessante. O milho é uma das culturas que mais se desenvolveu aí as características genéticas, né, de produtividade, de resistência a algumas pragas, enfim. O grande ponto é o seguinte: cada uma dos híbridos de milho, eles têm um potencial produtivo. Se a gente for parar para observar, as médias de produtividade que nós temos hoje, elas, se você for buscar na literatura, elas estão muito longe ainda do que realmente a gente tem de potencial real. Então, aquele produtor que não usar ou investir nesse tipo de tecnologia, o prejuízo dele vai estar no seguinte sentido: ele não vai conseguir fazer com que a planta dele expresse realmente o potencial produtivo que ela tem, entendeu? Então, eu até lhe digo, às vezes, nas palestras, nos treinamentos que a gente diz, né? Se a gente for ver o preço de um saquinho de milho hoje aí, é de R$500 para cima, de um milho bom. Então, o produtor ele paga muito caro no milho. Então, por que a gente não usar algumas estratégias, né? Para que a gente realmente consiga extrair o máximo do potencial desse material? Então, esse é um desafio, e o produtor que não investir, como diz, ele não está conseguindo usufruir desses benefícios, da produtividade, que sem dúvida é o principal objetivo aí de tudo, né? A falta de um bom manejo fisiológico pode acometer a planta com pragas e doenças? Olha, eu acredito que sim. Pelo simples motivo de que, quando a gente fala do manejo fisiológico,
eu digo que ele está intimamente ligado com o próprio manejo nutricional em si. Então, uma planta que está, vamos falar assim, em desequilíbrio fisiológico e também em desequilíbrio nutricional, ela é uma planta muito mais suscetível ao ataque de pragas e doenças, entendeu? Eu vou falar um pouquinho técnico aqui, de repente o produtor que está me ouvindo aqui, ele pode buscar alguma informação aí. Mas existe uma teoria chamada teoria da trofobiose, onde tem um francês chamado Chabousseau, que foi quem definiu essa teoria, ele justamente trata desse ponto que você acabou de levantar. Ou seja, a importância de ter uma planta em equilíbrio, né? Ele fala muito lá em proteossíntese, né? Que é a formação de proteínas, ou seja, uma planta equilibrada. Ele fala claramente, você vai ter aumentado ali a incidência de pragas e doenças na lavoura. Então esse é um efeito direto, você pode ter certeza. Francésio, quais produtos são indicados ao produtor nessa produção de milho safrinha para aumentar a produtividade? Olha, o primeiro passo é um bom tratamento de semente, um produto que estimule ali o enraizamento inicial, né? A empresa que eu trabalho, nós temos um produto ali chamado Initiate Soy. É um produto que ele tem ali alguns precursores hormonais inespecíficos, ele tem aminoácidos na composição, ele tem alguns micronutrientes, por exemplo, como o molibdênio, que a gente sabe que é extremamente importante ali para o metabolismo do nitrogênio na planta do milho, né? O produtor de milho que está me ouvindo sabe melhor do que eu como a planta de milho é exigência de nitrogênio, mas eu quero que você só grave essa informação. Esse nitrogênio ele vai ser efetivo se eu tiver uma participação dentro da planta do molibdênio. Então, primeiramente, um tratamento de semente com um bom enraizador. Um exemplo que eu posso citar aqui, a gente trabalha lá com o Initiate Soy. Como o produtor do milho, diferente do da soja, ele não entra tantas vezes na lavoura durante o ciclo, eu diria para você que o produtor que conseguir entrar naquela janela ali entre a 4ª e a 8ª folha, ele é importante entrar com um produto ali à base de aminoácidos, né, com alta concentração de aminoácidos. A gente tem um produto chamado Bonder, certamente é um dos produtos com maior concentração hoje de aminoácidos do mercado, associados ao Green 7, que é um produto ali que vai justamente ajudar, né, na diferenciação celular que está acontecendo ali, divisão celular que está acontecendo no milho ali naquele momento. E depois eu repito essa aplicação, caso o produtor vai entrar lá novamente ali no pré-pendoamento. Geralmente o produtor está entrando com alguma coisa de fungicida ali, então eu entraria novamente ali, que é justamente o momento onde eu estou definindo o tamanho da espiga. Então eu faço alguma coisa no tratamento de semente, eu faço uma outra, monto uma estratégia para entre a 4ª e a 8ª folha, e finalizando eu monto uma estratégia ali para o pré-pendoamento. Esses 3 momentos aí, a gente tem resultados de produtividades aí que chegam a 15, 20% a mais, com um investimento que sem dúvida vale a pena o produtor, que ele paga e sobra muito mais ainda, sem dúvida. Muito bom. Francésio, qual a sua mensagem final aos produtores de milho que nos ouvem neste momento? A cultura do milho, tradicionalmente, é uma cultura de baixo investimento, né? Ela é muito norteada pelo custo, o valor dela no mercado. Então, eu queria dizer para você, produtor, o seguinte: busque tecnologias que realmente vão agregar em produtividade. A boa notícia é que você tem tecnologias com custo baixo e que realmente vão fazer com que o potencial produtivo da sua lavoura seja expresso. Então, esse é um recado bem interessante, porque a gente tem visto produtores fazendo realmente o básico do básico, né? Então, a gente tem como hoje, com baixo investimento, aí, você ter grandes retornos financeiros. Então, vamos aproveitar o ano, que tem perspectivas boas de chuva, e vamos investir um pouquinho mais para a gente aumentar e melhorar a nossa produtividade. E o mais é desejar boa sorte a todos, né?